onde é que a gente encontra botes? Quando eu falo botes, não estou falando somente de bote a palhaço, não, que é mais conhecida, já já a gente vai falar sobre isso. Mas, de um modo geral, as botes, elas são encontradas nessa região pintada de vermelho aqui no mapa. Salvo algumas ligeiras exceções, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas grande parte das espécies de botes são encontradas nessa região assurada. Bem, também existem botes de diversos hábitats, mas de um modo geral, os rios onde elas são encontradas costumam ser rios com água bastante movimentada, como se vê nessas fotos aqui, tiradas nos locais. Botes possuem algumas características. A primeira delas, são peixes quase sempre de hábitos noturnos, peixes que, portanto, preferem pouca iluminação. Outra característica é a forma de seu corpo. Fica aí, Marcos. Por serem peixes encontrados em águas movimentadas, eles costumam ter o corpo alongado, né, fusiforme. Peixes que têm grande velocidade de natação. Outra coisa, são peixes de cardume. Muita gente me pergunta, Marcos, vem cá, eu posso botar uma bote palhaço, uma bote ioiô, uma bote morlete? Não deve. Não deve, porque são peixes que gostam de viver em grupos de, no mínimo, 5 exemplares. Pode mais um. Outra característica comum nessa classe de peixes é a presença de barbilhões. Olha lá mais um. Toda bote, ela possui esse conjunto de barbilhões aqui ao redor de sua boca. Tá? Não importa qual é a espécie de bote, mas todas têm os 8 barbilhõezinhos. São 6 mais evidentes e há mais 2 aqui embaixo, na parte de baixo da boca. Outra característica, botes, pode clicar? Volta. Volta. Vá, clica agora. Vai adiante. Está lendo aí? Espera aí. Está desaparecendo. Está acontecendo alguma coisa estranha. Já deveria ter aparecido 4 fotos aí. Aparecem os nomes. Bom, eu ia mostrar logo em seguida. Não sei por que não está acontecendo. Vamos lá, desaparece. Não é defeito da minha apresentação, é defeito aí da incompatibilidade com o teu computador. Porque... Mas volta. Deixa na página anterior. Eu ia mostrar aqui fotos de que as botes elas apresentam ferrões suboculares. Tá? Então, logo abaixo dos olhos, existem, em todas as espécies de botes, 2 pares de ferrão que se abrem em momentos de estresse. Muita gente pensa que é um ferrão só, embaixo de cada olho, um ferrão grande, às vezes podendo chegar ao tamanho de uma unha de gato. Tá? Mas na verdade são 2 ferrões de cada lado, um grandão e outro menorzinho. Mais tarde eu acho que eu tenho uma outra foto onde o ferrão aparece. Bom, as botes pertencem à família Comitida e que tem catalogadas até o presente momento 198 espécies. Tá? Existem algumas que estão em fase de assentamento aí, de modo que o número já está passando de 200, são 201 nesse exato momento. E houve também uma mudança de classificação de algumas espécies de botes, de modo que surgiram novas taxonomias. Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque isso aqui não está interessando muito para o povo em geral. A ideia aqui é apresentar algumas das mais comuns espécies de botes, falar sobre seus hábitos e como mantê-los dentro de um aquário. Eu preparei aqui 12 espécies, talvez as 12 mais conhecidas, as 12 mais presentes no mercado brasileiro, lembrando que são 200, tá? Vou falar um pouquinho de cada uma delas, começando, pode clicar ali, começando pela famosa botia de rio chinesa, né? Que muita gente olha e pensa, pô, isso é uma raia. Não é uma raia, é uma botia. É uma botia por causa
das características comuns. Ela tem os barbilhões, ela tem os ferrões, enfim, ela é encontrada naquela região achurada do mapa. Trata-se de um peixe que não é muito comum aqui no mercado brasileiro. Você encontra, esse ano sim, o ano que vem talvez não, você acaba encontrando em algumas lojas. Mas é um peixe de difícil manutenção, especialmente aqui na região tropical, por conta da temperatura. Repare, é um peixe que prefere água até 24 graus, de 20 a 24 graus. Então, para quem mora no Rio de Janeiro, a menos que você tenha um bom sistema de refrigeração para o seu aquário, não é um peixe muito fácil de ter sucesso em sua criação. A botia ioiô, que até algum tempo atrás era necessariamente importada, hoje, graças a alguns colegas aqui presentes, a gente consegue já uma produção nacional, né? A botia ioiô, também chamada botia lorrachata, o nome oficial está ali em cima, Belfort Almorre, é um peixe que é bastante ágil, é bastante ativo e embeleza os nossos aquários, né? É um peixe que se dá bem com outros peixes. Ele tem um certo comportamento que algumas pessoas acham que é uma agressão, mas na verdade não é. Trata-se de um peixe extremamente curioso. Então, algumas vezes a gente pode pensar, não, ela está batendo no outro peixe lá, está incomodando. Não, não está. É curiosidade. Ela vai lá, dá uma olhada, está beliscando. Não é beliscando, é curiosidade. Está fuçando um pouquinho, mas logo em seguida ele para de fuçar. O nome ioiô deriva-se de sua morfologia. Quando o peixe está na fase pequena, quer dizer, está ainda filhote, já levino até meia idade, digamos, você nota a presença de letras. É claro que não são efetivamente letras, mas algumas pessoas enxergam letras na lateral do corpo. Vai, avança uma vez, por favor. Veja se você consegue enxergar aqui uma letra Y, seguida de uma letra O, outra letra Y e outra letra O. É só fumar um pouquinho de baseado que você consegue enxergar. Mas clica aí, Edmar. Clica aí, por favor. Mais uma vez. Olha lá, Y-O, Y-O. Daí vem o nome botia ioiô. É claro que quando ela está mais velha, você não enxerga mais esse ioiô. Só na fase juvenil que você consegue. Tá? A tendência, à medida que ela vai envelhecendo, é que essas partes escuras, elas ganham volume no corpo, quer dizer, a parte prateada, ela meio que desaparece, tá? Você deixa de ver essas letras. Uma outra curiosidade sobre as botias ioiô, está aqui, nesse círculo que eu fiz questão de marcar. Eu não sei se daí de longe vocês conseguem enxergar, mas a boca dessa botia, os barbilhões dela, são ligeiramente avermelhados. Percebem isso daí? Não? Dá para perceber? Isso está relacionado ao sexo. Os machos costumam ter essa boca mais avermelhada, tá? Fêmeas normalmente não têm. Fêmeas são mais parrudas, barriga mais arredondada, e você nota, não é raro acontecer de uma fêmea ficar ovada dentro do seu aquário, até mesmo desovar, tá? Agora, a procriação propriamente dita geralmente não acontece por conta da imaturidade sexual dos machos. Quer dizer, as fêmeas conseguem produzir os ovos, as fêmeas conseguem até desovar, mas geralmente o macho não tem a maturidade sexual para a fecundação. Ano passado, eu tive a grata surpresa de encontrar uma botia ioiô a mais no meu aquário. Esse fato foi documentado lá no fórum do Vitória Reef, onde a gente bate um papo toda vez. Eu não quis oficializar, conseguir reproduzir botia ioiô dentro do meu aquário, mas de fato aconteceu. Eu tinha 5 botias ioiôs adultas. Um belo dia eu bati uma foto, tinham 6, e uma era filhote. Filhote nesse porte,
onde você ainda lê o ioiô, né? Quer dizer, ela já estava lá dentro do meu aquário há algum tempo, e só depois de algum tempo é que eu percebi numa fotografia. Aliás, quem percebeu nem fui eu. Foram colegas do fórum: Marcos, tem uma bote menor aí no teu aquário? Eu falei: ih, cara, peraí, mas eu não tenho. Quer dizer, certamente houve uma desova lá no aquário, certamente todo mundo foi comido devidamente, os alevins foram devidamente comidos, e um conseguiu sobreviver. Mas não é uma coisa comum, não. Tá? Isso aqui foi uma exceção da exceção. Vamos adiante. Outra espécie de bote que também surge de vez em quando no mercado brasileiro é a bote adário. O Darlon tem, não tem, Darlon? Uma meia dúzia delas. A bote adário é um peixe interessante porque ela não cresce muito. Então você não precisa de um aquário absurdamente grande. Isso é uma coisa que eu vou falar em seguida, né? Muitas botes atingem tamanhos consideráveis. Então você tem que ter um aquário espaçoso, tá? Mas não é o caso da bote adário, que embora esteja escrito aqui 15, eu acho difícil que ela chegue a esse tamanho realmente. Eu acho que talvez 10 ou 12 centímetros fosse um número mais apropriado, né? Mas é uma bote pacífica, muito calma e que se dá bem com os demais peixes. Aliás, com raras exceções, as botias são peixes muito calmos. Vamos lá, Ivan. Agora, você já viu essa bote aqui no Rio? Porque eu nunca vi, não é? Já. O próprio Darlon tem. Mas é difícil, né? Sim, ela aparece e desaparece. Tá? Darlon pegou aonde? Na Paraíso dos Peixes? Foi. Mas foi em 2008. 2008. Mas é muito difícil. Depois disso, nunca mais vi. Bom, essa aqui é a bote Akubotai. Muita gente não sabe que tem bote Akubotai no aquário, ou muita gente comprou bote Akubotai que não é bote Akubotai. Porque ela muda a padronagem dela absurdamente desde a fase juvenil, onde ela praticamente é uma bote ioiô, né? Até o Y aqui você vê, tá vendo? Então muita gente faz confusão da bote Akubotai, vende ela com o nome errado ou compra ela com o nome errado. Depois de mais velha, ela fica com essa coloração meio mármore, né? Ela não é branca, não é prateada, é mais creme, puxa mais um pouquinho para o amarelo. E, mais velha, ela tende a ficar com as partes escuras mais acentuadas. Eu tive algumas botas Akubotai no passado, mas por problemas técnicos elas foram definhando e morrendo. Na verdade, vermes intestinais, que já começaram na própria quarentena na loja. Eu comprei as Akubotai, comprei em número de meia dúzia, e na própria loja pedi a pessoa que deixasse elas quarentenadas no aquário durante algum tempo, para eu ir buscar mais tarde. Passou-se uma semana, morreram duas. Passou-se uma segunda semana, morreram outras duas. No final das contas, sobraram duas para levar para casa. Eu levei e uma morreu logo em seguida. Então fiquei com uma bote Akubotai apenas, que não é o ideal. Tanto que mais tarde eu acabei me desfazendo dessa bote Akubotai, que hoje está na casa do Darlon. Porque Darlon tinha outras botas Akubotai. Eu falei: não, Darlon, a minha está solitária aqui em casa, leva e bota no teu aquário que é melhor, né? Pelo menos lá ela vai ter companhia. É a tua maior Akubotai hoje, né? Tem 13 centímetros. 13 centímetros. Já é o seu tamanho adulto. Tá? Vamos adiante. Outra bote interessante, a bote estriada, que também é uma bote que não cresce muito. Eu também, por algum tempo, mantive as estriadas no meu aquário. Agora é um peixinho que, se o aquário tiver muita toca, muito esconderijo, ele tende a ficar meio escondido, tá? Não é muito fácil de vê-lo se o aquário for muito amplo, ok? Mas também é um peixe muito tranquilo. Repare que os parâmetros, não sei se vocês estão acompanhando a medida que eu vou mudando de peixe, os parâmetros de pH e dureza costumam ser muito parecidos, salvo algumas exceções. Algumas espécies de botes preferem o pH alcalino, mas isso é exceção. A sua maioria, a faixa ideal de pH é entre 6,5 e 7. Isso não quer dizer que ela não possa viver em outras faixas de pH. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vai lá.